Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Tatiana Midori Minjama, advogada, contadora, especialista em direito tributário. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, doutor Cuburi. Bem, nós estamos num momento que todo mundo fala em reforma tributária. A senhora é especialista de grandes grupos empresariais, trabalha com empresas de capital aberto. Então, nosso desafio hoje é colocar os anseios das empresas de capital aberto e os desafios, claro, e os desafios das pequenas empresas, das empresas que estão no Simples Nacional e outras que tanto necessitam. Então, começa nos contando o desafio das empresas de capital aberto. Bom, então vamos começar com a reforma tributária promulgada aí pela Emenda Constitucional 132, né? Sim. A Emenda Constitucional 132, ela trouxe realmente a reforma tributária no sentido mais amplo, trazendo aqui alguns princípios de simplificação, neutralidade e redução de custo, porque hoje as empresas grandes, elas têm muito custo e também perdem muito tempo fazendo obrigações acessórias, né? Sim. Então, essa reforma tributária em si, né, que veio trazendo a CBS, o IBS e a simplificação em relação aos tributos, ou seja, vai extinguir o PIS, COFINS, vai extinguir o IPI e vai trazer, é claro, a simplificação no sentido, vai extinguir também, desculpa, o ICMS, o ISS, trazendo o IVA dual, né, que é o IBS e a CBS. Aí, nesse sentido, também vai trazer o quê? A neutralidade ampla. Então, se uma empresa ela tem que recolher a CBS e IBS, ela também tem direito de constituir créditos para poder deduzir do IBS e da CBS, né? Trazendo essa neutralidade que a Constituição Federal traz. Claro. E para as grandes empresas, acredito que vai ser bom. Né? A destinação da tributação vai ser efetivamente no destino, na parte do consumidor final, né? E para as grandes empresas, elas vão ter que trabalhar realmente focada mais no split payment também, que o split payment é uma forma de pagamento automático da CBS e do IBS. O split payment é divisão do pagamento tributário automático. Isso. Daria para explicar para quem está com a gente o que é o split payment? Claro, o split payment vai ser um sistema de pagamento automático, né? Que o governo ele pretende, pelo menos, deixar, por exemplo, o pagamento do IBS da CBS devido em determinado fato gerador. Qual que é o fato gerador? É o fornecimento de bens, né? E fornecimento de serviços. Então, todo o fornecimento a rigor de bens e serviços vai ser tributado pelo IBS, pela CBS. E essa tributação ela vai vir de forma automática pelo split payment, né? E esse split payment também é para quem, por exemplo, está adquirindo o serviço e o bem, ele também pode ter direito de constituir o crédito do IBS e da CBS. Então, a rigor, como esse split payment vai ter as informações também do comitê gestor relativo aos créditos, o que se espera, né, pelo menos no mundo corporativo, é que esse creditamento seja feito de forma automática. Então, esse é o mundo das empresas de capital aberto, das grandes empresas. Uhum. Bem-vindo ao nosso mundo dos pequenos. Por favor, sua análise. Bom, em relação às empresas de pequeno porte, em relação às pequenas empresas, né, a maioria hoje, atualmente, eles observam o Simples Nacional. E para observar o Simples Nacional, eles têm que ter pelo menos até auferir receita bruta anual de até 4.800.000, né? Então, essas empresas, o próprio nome fala, Simples Nacional. Então, pela Constituição Federal, realmente eles são protegidos para ter uma tributação mais simplificada. Então, eles recolhem IR, ICS, PIS, COFINS, ICMS, ISS e contribuição previdenciária de uma forma única, concentrada. E por isso também que eles não têm obrigações acessórias, né, complexas para observar. Agora, com a reforma tributária, considerando a Emenda Constitucional 132 e também o PLP 68, que é a proposta de regulamentação da reforma tributária, que inclusive foi recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, essas empresas que estão no Simples vão poder optar, a depender, né, vão poder optar
pelo regime regular do IBS da CBS. Então, o que acontece? Se elas optarem, elas vão poder constituir crédito de IBS e CBS também, para poder deduzir do IBS e CBS devido. Então, acho que cada empresa, Cury, que esteja no Simples Nacional vai passar a fazer uma análise interna para saber se realmente vale a pena ou não optar, né, pelo regime regular do IBS da CBS. Então, aquelas empresas que têm mais, por exemplo, mais gastos relativos à atividade dela que possam ser passíveis de constituição de crédito de IBS da CBS, é claro que elas vão poder optar, elas vão optar, né? Sim. Porque às vezes também é um pouco, né, é um pouco melhor e pode ser que eles recolham um pouco menos de tributo, que seja de um pouco menos de tributo em relação, comparando com o Simples Nacional, que eles recolhem também menos, né? A nossa briga é que esses 4 milhões e 800 estarem congelados há muitos anos, quando, na verdade, já devia estar acima de 8 milhões esse teto de enquadramento. E é um dos nossos desafios na reforma tributária, de elevar esse padrão e colocar um sistema automático. Além disso, nós estamos brigando também, eu queria a sua análise, por isso que eu estou colocando, que em qualquer regime tributário hoje, se você deixar de pagar, você não é expulso do regime tributário. O Simples tem um privilégio, você deixou de pagar, você atrasou, você é excluído do Simples, o que me parece uma grande injustiça. Qual a sua avaliação nesse contexto geral? Olha, em relação à parte da limitação do limite de valor para enquadramento no Simples, realmente, desde da Lei Complementar de 2006, Sim. Isso porque pela Lei Complementar 123 de 2006, né, a gente tem aquele limite congelado. Sim. Né, e O que é uma injustiça, que é uma injustiça. que é um aumento de carga tributária em última análise, né? Sim, que é uma injustiça pela atualização, pela inflação, né? Claro. E aí, por isso que muitas empresas que estavam no Simples passaram a obrigatoriamente observar outro regime de tributação, que é o regime do lucro presumido. Ou foram para a informalidade. Ou foram para a informalidade. O que nós lutamos contra. Nós não queremos informalidade, nós queremos legalidade. Mas para isso precisamos de uma legislação que nos ajude a interpretar. Mas eu queria ouvir a sua opinião, por favor. Sim, eu acho que a melhor forma, pelo menos, de a gente tentar trabalhar na reforma tributária é aumentar um pouco esse limite, até mesmo para fins de recolhimento e continuidade do recolhimento no Simples Nacional. Sim. Né? E assim, a reforma tributária hoje, do jeito que a regulamentação foi aprovada na Câmara dos Deputados, a gente não teve essa mexida no limite do Simples. Não teve. Pelo contrário, teve uma mexida que eu estava vendo, até diminuindo o limite, que seria de 4 milhões e 800, né, da LC, para 3 milhões e 600 em relação a continuar no regime do Simples para fins de recolhimento do IBS da CBS, o que eu acho um absurdo. O que é uma aberração. É uma aberração, porque é menor do que a limitação que hoje a gente observa na lei complementar. E congelado há quantos anos? Desde 2006. Então, estamos falando em 18 anos praticamente. Sim. Então, o que é inaceitável. Mas Sim. nós acreditamos no Congresso, esperamos que os parlamentares acordem, esperamos que a Receita acorde, para que as empresas continuem na legalidade e que não haja uma avalanche indo para informar. Dentro desse contexto geral, reforma tributária, na sua avaliação, será aprovado, não será? É neutro mesmo ou essa neutralidade afeta mais uma ou outra atividade econômica? Então, há uma discussão em relação à neutralidade, porque a neutralidade em si, como que a gente pode colocar? Todas as receitas auferidas, todas as operações, né, relacionadas a fornecimento de serviços e fornecimento de mercadorias, a rigor teria incidência do IBS da CBS. Sim. Então, para isso, todos os gastos, custos que a empresa teria na atividade dela deveria constituir, né, ser passível de constituição de crédito. Claro. Aí sim a gente tem uma neutralidade, né, Sim. do IBS.
Mas a reforma tributária trouxe um ponto de discussão, que eu acho que vai ter algumas discussões subjetivas. Por exemplo, você não pode constituir crédito para aqueles gastos que sejam considerados de uso e consumo pessoal. Então, quais são os gastos que são considerados de uso e consumo pessoal numa atividade econômica de uma empresa? Então, isso... É uma boa pergunta. Né? É uma boa pergunta. E tem uma grande interrogação hoje, né? Que Isso. ninguém responde. Né? Tanto que o projeto de lei complementar, ele até considerou, falou, olha, não seria, por exemplo, considerado como sendo de uso e consumo pessoal, por exemplo, fardamento, uniformes, Claro. porque são utilizados, Claro. né? Mas, por exemplo, não seriam considerados, por exemplo, bebida alcoólica, mas é claro, quando é fornecido para os funcionários, porque aí seria de uso e consumo pessoal. Mas se quem adquirir, por exemplo, bebidas alcoólicas para atividade dela mesma, ou seja, para revender, aí não seria considerado como sendo de uso e consumo pessoal. Mas eu acho que é muito relativo, a gente precisa realmente zona tentar cinzenta, entender. né? É uma zona É uma cinzenta. zona cinzenta. O que é ruim, a reforma tributária veio para acabar com isso. Na sua avaliação, essa reforma, independente do que ela vai votar ou não, para onde ela vai, será aprovada esse ano? Segundo o governo, sim. Né? Então, assim, a gente tem pelo menos 2 propostas de leis complementares. Uma proposta que é o PLP 68, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, e o que ela tratou? Da regulamentação do IBS e da CBS, né? Em si. E o segundo PLP, que é o 108, ele trata do comitê gestor do IBS e trata do contencioso administrativo do IBS. Sim. Esse PLP 108, ele está parado na Câmara dos Deputados, né? Então, ele está para ser aprovado ainda na Câmara dos Deputados e depois ele vai passar para o Senado Federal. Sim. Agora, o PLP 68 ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados com algumas complementações importantes para as empresas, pequenas e médias também, e agora está parado no Senado Federal, né? Então, assim, a pretensão seria que esse PLP 68 ele tenha apreciação pelo menos até setembro, mas... mês que vem. Mas eu acho que provavelmente vai ser somente aprovado em novembro. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria em 30 segundos suas considerações finais. Bom, agora não é o momento de criticar, eu acho que a reforma tributária, é o momento da gente complementar. E não fazendo lobbies, é claro, né, para beneficiar determinado setor ou não. Mas fazendo lobby, sim, para trazer uma reforma tributária mais justa. Para isso, eu acho que a gente tem que trabalhar principalmente na limitação, na parte do Simples Nacional. Eu acho que a limitação ela não está casando com a limitação que foi dada, pelo menos pela lei complementar, e a gente tem que focar realmente em trazer uma reforma tributária que possa trazer um crescimento e desenvolvimento econômico para isso. Doutora Tatiana Migliori Midiama, nós queremos agradecer muito a sua participação. Tomara que todos os senhores parlamentares no Congresso Nacional, Câmara e Senado e do Executivo ouça, tenham juízo e façam uma coisa equilibrada para o bem do país, e nós acreditamos que isso irá ocorrer. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!